O diabo é nosso inimigo. Ele foi criado por Deus, mas se rebelou e se virou para o mal. O diabo quer ser adorado, embora seja menor que Deus e só faça o mal. Ele quer nos destruir e usa todo tipo de mentira e engano para nos prender. Ele acusa, fere, traz tentação, finge ser bom, promete vantagens. Mas no fim, ele destrói. Quando ressuscitou, Jesus venceu o diabo. Quem aceita Jesus como seu Salvador pode resistir ao diabo e viver livre de seu poder. O diabo sabe disso e fica zangado e tenta nos destruir, mas Jesus nos protege. Jesus é mais forte que o diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em João 3:8. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:11-12. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5:8-9. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 2 Coríntios 11:14-15. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Mateus 4:8-11. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6:13-16. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagens sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2:10-11.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê um lugar ao diabo. Efésios 4, 26 a 27. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Efésios 6 e 16. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3 e 10. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10 e 17 a 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5 e 18 a 19. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Romanos 16 e 20. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: Agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 10 a 12. Olá, povo de Deus, Jesus está voltando. Há muitos sinais, de guerras, sinais nos céus, falsos profetas que tá se levantando muito no mundo, enchentes, terremotos, e etc. E Satanás está furioso pois saber que seu tempo está acabando. Ele quer levar o máximo de almas para o inferno. Estamos vivendo o fim dos tempos. Sem santidade ninguém verá Jesus Cristo. Então entregue sua vida para Deus hoje, para não queimar no fogo eterno do abismo. Mas arrependam-se dos seus pecados enquanto é tempo, e assim está frente a frente com o próprio Deus, e Jesus. Que Deus abençoe todos nós até o próximo vídeo.